Olá pessoal, gente, nesse vídeo eu vou começar a falar um pouco sobre contas básicas utilizadas em validação e desenvolvimento analítico. Nesse primeiro vídeo eu vou abordar um pouco sobre limite de especificação e concentração de impurezas, tá bom? Aqui tratando de matéria-prima. Então, olha, eu trouxe um exemplo aqui, né, de um limite de especificação, né? No caso aqui 0,40%. Geralmente, esse limite de especificação ele é acompanhado de uma sigla do tipo NMT, que significa No More Than, né? Ou seja, a quantidade de impureza não pode ser maior que 0,40%. E a gente vai estudar um pouco melhor percentual em relação a quê, né? Vamos tentar entender melhor esse percentual aqui, tá bom? Bom, no meu exemplo, gente, eu vou considerar que eu tenho uma solução amostra onde eu peso, né, que tem o seguinte preparo, peso 50 miligramas dessa amostra, né, e divido aí pelo volume de 10 ml, eu solubilizo num balão aí de 10 ml, tá? De maneira que a concentração final é 5 miligramas por ml, ok? Então, qual seria a concentração de impurezas nessa solução aqui preparada, né? Geralmente, na rotina prática, a gente faz o seguinte, pega a especificação, o limite da especificação, divide por 100 para transformar num número decimal e multiplica pela concentração da solução amostra, resultando aqui em 0,02 miligramas por ml, que em microgramas por ml é 20 microgramas por ml, tá? Então, gente, essa especificação poderia ser um percentual sobre a concentração da solução amostra ou da solução teste, tá? Mas essa não seria a definição primária desse limite da especificação, uma definição mais fundamental, né? Uma definição primária, né, ou mais fundamental, é que essa especificação é um percentual massa-massa, tá? É um percentual massa-massa sobre a minha massa de amostra, tá bom? Então, olha, aqui por definição de percentual massa-massa, né, a gente vai ter que a especificação, né, ou percentual massa-massa, é igual a 100 vezes a massa de impureza dividido pela massa de amostra. É a definição, né? Então, eu posso isolar a massa de impurezas aqui, ó. Isolando, eu vou ter a seguinte fórmula. Especificação dividido por 100 vezes a massa de amostra. Então, assim, né, por essa pequena fórmula, eu encontro a massa de impurezas numa massa de amostra tomada, né? Uma vez que esta impureza esteja aí nessa especificação, né? Obviamente, né? Então, aqui seria a massa de impurezas quando a impureza estiver aí na especificação, tá bom? Eu poderia chegar nessa mesma fórmula, né? Utilizando a regra de 3 básica, né? Tem gente que entende melhor quando arma esse esquema de regra de 3, né? Então, na especificação seria 0,40 miligramas para 100 miligramas, né? Que é um percentual, né? 100 miligramas de amostra. Então, qual seria a massa de impurezas numa dada massa de amostra qualquer, né? Então, vamos multiplicar aqui, ó, 0,40 vezes massa de amostra, está aqui, ó. E aqui eu multiplico por 100, só que o 100 passa dividindo, então ele cai aqui embaixo. Aqui, ó. Então, fica assim, ó. Massa de impurezas é igual a especificação dividido por 100 vezes a massa de amostra, que é exatamente a fórmula que eu tenho aqui em cima, tá? Bom, então por que vale aquilo de eu aplicar um percentual sobre a concentração da solução amostra, né? Vamos tentar entender melhor, né? Por que vale aquela conta, né? Olha, qual que é a definição de uma concentração de impurezas? A massa daquela impureza dividida pelo volume. Qual volume entra aqui, gente? É o volume da solução que foi utilizado para o preparo da solução amostra, né? Então fica assim, ó, massa de impureza dividido pelo volume, tá bom? Porque eu quero saber a concentração de impurezas naquela solução amostra preparada, tá certo? Tá vendo aqui que tem massa de impurezas aqui em cima? Eu posso utilizar o resultado anterior, olha.
Massa de impureza igual a especificação dividido por 100 vezes a massa de amostra. Olha. Então, olha, substituindo aqui, ó, especificação dividido por 100 vezes a massa de amostra, né? Então, sobrou um volume aqui que tem que aparecer aqui, ó. Só que massa de amostra dividido pelo volume é a concentração da amostra, olha. Então, a concentração de impureza é a especificação dividido por 100 vezes a concentração da amostra. Então, assim a gente entende por que vale, né, pegar a especificação, dividir por 100 e multiplicar pela concentração da solução à amostra. A gente entendeu aquele resultado, né, mais prático, obviamente, né? E ainda reteve bem a definição do que é o limite de especificação, né? Que é um percentual massa-massa. Aqui, novamente, aplicando aí para o meu exemplo aqui, né? Então, ficaria o seguinte, 0,40 dividido por 100 para passar para decimal, vezes a concentração da solução amostra, né? Que dá aí 20 microgramas por ml, tá? Lembrando, gente, que é um vídeo básico, né? Que o objetivo é atingir um público que está começando, né? E a gente vai aprimorando aí os exemplos, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Falou, até lá!